Evangelho segundo João, capítulo de número 15. E a leitura será realizada, irmãos, a partir do versículo de número 22 até o versículo de número 27. Jesus continua, irmãos, aqui, só para nós recapitularmos e lembrarmos, Jesus continua falando do ódio do mundo, dedicado a ele e aos seus. No domingo passado, nós vimos que o Senhor Jesus, nesse texto, exige uma posição de seus discípulos, diante do chamado de permanecer no amor dele, sabendo que isso custará algo. No caso, custará o ódio do mundo. Tiago, em sua carta no Novo Testamento, diz assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Nós podemos claramente deduzir o contrário aqui. Aquele que quiser ser amigo de Deus, constitui-se inimigo do mundo. Aquele que quiser permanecer no amor de Cristo, terá o ódio do mundo. E nós somos chamados a decidir de que lado nós haveremos de estar. A quem nós vamos dedicar o nosso amor? Se a Cristo ou se ao mundo? De quem nós teremos o ódio? Se de Cristo, o poderoso Rei eterno, ou o ódio do mundo? Essa verdade, como nós vimos no domingo passado, ela é importante, porque ela sonda o nosso coração e divide, por assim dizer, o joio do trigo, as ovelhas dos cabritos, os justos dos ímpios. E nós sabemos que agora, irmãos, no meio evangélico, estão misturados, não é assim? O joio e o trigo estão misturados agora. Mas essas verdades, elas são poderosas porque elas fazem uma divisão necessária. Porque aquele que não amar a Cristo de fato, ele recuará diante do ódio do mundo. Ele titubeará diante das ameaças do mundo. Ele não terá coragem, porque ele não tem o espírito de coragem. Mas aquele que pertence a Cristo estará em seu amor e pagará o preço de estar unido a Cristo, que é o ódio do mundo. Essas verdades são preciosas e elas devem ser pregadas. Bom, nós vamos então à leitura, visto esse contexto anterior, nós vamos à leitura então do versículo 22 ao versículo 27. Diz assim a palavra do Senhor Jesus: se eu não viera, não lhes houvera falado, pecado, nem lhes houvera falado, pecado não teriam. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora, não somente têm eles visto, mas também odiado, tanto a mim como a meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei: odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Vamos orar? Ó Deus santo e bendito, ó Pai, a palavra de Cristo foi lida, a tua palavra, ó Deus, a palavra de teu Filho, a palavra inspirada pelo Espírito Santo. E ó Deus, nós cremos que ela é poderosa. A pregação da palavra é acompanhada de poder do alto, porque o Evangelho é o poder do Senhor para a salvação. Portanto, ó Deus, dá-nos, ó Deus, de sermos objetos deste poder por meio da pregação, para que, ouvindo a pregação, ó Deus, nós sejamos transformados de covardes em corajosos, ó Deus, daqueles que amam o mundo para aqueles que amam ao Senhor, ó Deus. Assim, Pai, transforma-nos enquanto ouvimos a tua palavra pregada pelo poder do Santo Espírito, e em nome de Jesus Cristo nós te pedimos, com perdão dos pecados. Amém. Meus irmãos,
Jesus continua admoestando os seus, ensinando os seus e falando daqueles que odeiam os seus, que é o mundo, neste, de fato, contexto. O mundo que jaz no maligno odeia os crentes. E Jesus aqui diz que se ele não tivesse vindo e lhes falado, pecado eles não teriam. O mundo mau, de fato, foi testemunha e é testemunha das palavras de Cristo. E sabendo as palavras de Cristo, eles então são acusados de terem pecado. É isso que está no versículo 22, segundo o nosso Senhor. Veja aí: se eu não viera, disse Jesus Cristo, nem lhes houvera falado, pecado não teriam, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Irmãos, o que significa o que o Senhor Jesus, Thaís, Diácono Luiz Guilherme, Diácono Gessé, o que será, meus irmãos, que Jesus quer dizer com se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam, Janaína? O que quer dizer isso, minha irmã Coraci? Então quer dizer que aqueles homens, esses judeus, inimigos de Cristo, inimigos do seu povo, eram santos antes de Jesus vir? Eles eram justos? E então Jesus vem e eles agora se tornam pecadores. Porque ele diz aqui, Jesus, se eu não viera e nem lhes tivesse falado, pecado não teriam. Então talvez eles fossem justos antes. Talvez era melhor que Jesus não viesse, porque eles continuariam justos. É claro que não é isso. Nós sabemos biblicamente que todos nós nascemos em pecado. E esses homens igualmente, eles eram pecadores. Então, se não é isso que o Senhor Jesus quer dizer, que eles eram justos antes e agora que ele veio e lhes falara, eles agora têm pecado, o que é então? Significa, irmãos, que agora, com a palavra de Jesus clara, inequívoca, eles não têm mais desculpa para não se reconhecerem como de fato são pecaminosos. Esta é a verdade aqui que o Senhor Jesus Cristo estabelece. Eles tinham antes, poderiam ter, melhor dizendo, desculpas para não ver os seus pecados, mas agora que Jesus é a revelação perfeita de Deus, que Jesus traz a vontade perfeita de Deus, que quem vê a ele vê o Pai, como ele dirá aqui posteriormente, eles não têm mais desculpa. O seu pecado é agora de fato estabelecido. Se eles tivessem alguma dúvida, eles não têm mais o direito de tê-la agora. Então ele diz, se eu não viera e nem lhes houvera falado, pecado não teriam. Ou seja, não teriam consciência do pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. A ideia aqui, irmãos, é que ao vir, Jesus, como dissemos outrora, revela a si mesmo como o Deus encarnado. E revela também o pecado grave deles. E qual que era o pecado grave? O mais grave dos pecados que esses homens cometeram era este: a rejeição a Deus e a sua vontade soberana na revelação do seu Filho Jesus Cristo. Eles rejeitaram a Deus finalmente. Esse é o pecado mais grave. Eles rejeitaram a Deus finalmente, o Deus que eles diziam pertencer a Ele e amar. Eles rejeitaram este Deus vivo e verdadeiro na pessoa do Filho que o revela. E este era o pecado. E Jesus diz agora eles têm pecado. O pecado mais grave, que é rejeitar a revelação de Deus plena e perfeita. Nele mesmo Jesus, o Filho de Deus. Meus irmãos, Jesus continua dizendo, quem me odeia, odeia também a meu Pai. Está vendo a ideia? Que Jesus é a revelação de Deus, o Pai, a revelação perfeita do Pai. O Deus Filho revela perfeitamente o Pai. E quem odeia Ele, odeia também o Pai. Quem não ama Cristo, não ama o Pai. E esta é a ideia, que Jesus é a revelação do Pai, como o apóstolo vai dizer, a exata expressão do seu ser. Quem o odeia e rejeita, odeia ao Pai que ele enviou. Existem seitas que dizem crer em Deus, mas não creem em Jesus como Deus. Estas seitas odeiam tanto a Jesus e não honram a Ele, quanto odeiam o Pai e não o amam. Ainda que digam, amamos a Deus, mas não reconhecemos Jesus como Deus. Estes não amam nem o Filho, e como o próprio Filho diz, nem ao Pai.
Aliás, o pai dá testemunho do filho, dizendo: este é meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvireis. Quem não ouve Cristo é contra o Pai. Não há como amar a Deus o Pai sem reconhecer e amar e honrar a Deus o Filho. E Jesus deixa isso muito claro aqui. Por isso, irmãos, não venhamos a dar ouvidos às seitas que estão no nosso meio, estão ao nosso redor, dizendo que amam a Deus, mas que Jesus não era Deus. Era um profeta assim poderoso, era um homem de boas ações, era um grande exemplo, mas não era Deus. Esses são inimigos da fé, odeiam tanto o Filho quanto verdadeiramente o Pai. Mas olha o que Jesus continua dizendo no versículo 24: se eu não tivesse feito entre eles tais obras, e aqui ele se refere aos seus sinais, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora não somente têm eles visto, mas também odiado, tanto a mim como o meu Pai. Você vê esta união do filho com o pai? Tudo que se faz ao filho, se faz ao pai. Se ama-se o filho, ama-se o pai. Se odeia-se o filho, porque são um só. São o mesmo Deus. Quem vê a mim, vê o Pai, disse Jesus Cristo. Jesus diz aqui: se eu não tivesse feito entre eles tais obras, tais sinais portentosos, quais nenhum outro fez. Veja que a culpa deles é agravada, porque ninguém fez sinais como Jesus. Pecado não teriam, mas agora não somente têm eles visto os meus sinais, mas também odiado tanto a mim quanto o meu Pai. Irmãos, eles teriam menos culpa se não tivessem visto os sinais incomparáveis de Jesus no meio deles. Eles seriam, por assim dizer, menos pecadores. Ainda assim seriam pecadores, mas menos pecadores se não tivessem visto o que Jesus fez no meio deles. Lembram-se de Lázaro? O morto, depois de 3 dias, sai para fora. E saiu com a palavra de Jesus. Restauradora, criadora. Aquela mesma palavra que os céus e a terra por ela foram feitos. Sai para fora, e o que estava morto há 3 dias saiu. Veja, eles viram isso. Porém, diz o texto, como nós já passamos por ele, resolveram matar Jesus depois disso. Eles teriam menos culpa se não tivessem visto. Mas agora eles têm maior pecado, porque viram o Filho de Deus na sua perfeição, na sua obra poderosa. Aliás, agora, esses homens aqui nunca foram tão culpados quanto nesse momento eram, por terem contemplado as obras do próprio Filho de Deus. E Jesus diz: eles então não só têm visto, mas também odiado tanto a mim quanto a meu Pai. É interessante que Jesus diz: eles não só têm visto. Veja, quando Jesus realiza os seus feitos poderosos, ele estava mostrando o poder do Pai, o poder de Deus, como ele é de fato, juntamente com o Pai. Deus é o Pai, no sentido de é o Deus o Filho é Deus quanto o Pai. Nós sabemos que o Filho e o Pai são pessoas distintas, mas são o mesmo Deus. Por isso que Jesus diz: quem vê a mim, vê o Pai. Se poderia haver um pretexto para aqueles homens viverem em pecado, com a vida de Cristo, com a vinda dele, não há mais. Jesus não só em sua natureza é a revelação do Pai, como em suas obras e palavras também. E aqui, meus irmãos, nós vamos à primeira aplicação para nós, a nossa vida espiritual como igreja, desse texto que nós lemos, esse início do sermão. A aplicação é a seguinte, irmãos: nós devemos ter cuidado com o perigo dos privilégios espirituais. Os privilégios espirituais que nós temos podem se constituir a nós uma ameaça. De onde nós tiramos isso aqui do texto? Aqueles homens tiveram o privilégio de ver as obras de Deus na pessoa do Filho. Jesus diz: eu vim e eles viram as minhas obras. Não é um privilégio? Não é um grande privilégio? Um inigualável privilégio? Ver as obras de Jesus Cristo, ver a revelação que ele perfeitamente faz do Pai em si mesmo. Todavia, eles rejeitaram esse privilégio.
eles não aproveitaram, não usufruíram, não usaram bem aquele privilégio. Que privilégio foi para aqueles homens que viveram durante o período no ministério de Cristo, ouvirem as palavras dele, virem os seus sinais incomparáveis. Para os que creram em Jesus Cristo, essas visões, digamos assim, da glória de Cristo se tornaram uma bênção. Mas, porém, para aqueles que rejeitaram a Cristo, esses privilégios se tornaram maldição. Irmãos, um dos grandes princípios que nós devemos ter em nossa mente e coração é que privilégios espirituais, em certo sentido, são muito perigosos. Se não servirem para nos aproximar de Cristo e fazer-nos crer nele e amá-lo mais ainda, eles nos lançarão no mais profundo abismo no inferno. Ou os privilégios que você tem espirituais te conduzem ao maior amor por Cristo e maior fé nele, ou eles te lançarão no lugar mais profundo no inferno. Por isso que privilégios podem se constituir uma grande ameaça para cada um de nós, porque eles aumentam a nossa responsabilidade. Olha o que diz o Senhor Jesus Cristo em Lucas: aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e àquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Lucas 12, 48. Irmãos, nós temos grande privilégio. Nós temos muitos privilégios espirituais. Primeiro, aqui no nosso país, meus irmãos, ainda, por enquanto, nós podemos nos reunir livremente e ouvir a pregação da palavra de Deus. Isso é um privilégio, irmãos. É tolo o homem que acha que será julgado igualmente por viver no Brasil e ter liberdade para ouvir o Evangelho. Igualmente será julgado esse homem, ele pensa tolamente, a um homem que vive num país em que a Bíblia é proibida de ser lida e pregada. Você acha que os dois homens passarão pelo mesmo juízo? Claro que não. O homem que vive em um país de liberdade, que pode ainda ouvir a palavra de Deus, lê-la, é um homem com muito maior privilégio e será muito mais julgado. E nós estamos nesse contexto. Mas mais ainda, permitam-me, nós temos outro privilégio. Nós temos ouvido a palavra de Deus de uma forma fiel. Muitas pessoas estão em igrejas que estão enganando elas, que estão corrompendo o Evangelho. E elas ingenuamente, embora tenham uma parcela de culpa, claro, mas ingenuamente têm confiado a sua alma a falsos ministros. Mas nós, pela graça de Deus, temos ouvido bons ministros, bons pastores, fiéis expositores. Nós temos maior privilégio. Nós somos herdeiros de uma herança reformada que de fato preocupou-se em nos ensinar a Bíblia com fidelidade. Nós somos herdeiros dessas coisas. Nós temos uma igreja que subscreve a alguns dos padrões de fé de Westminster, que teólogos produziram, teólogos piedosos, sérios, zelosos produziram. Vejam quantos privilégios nós temos. E igualmente uma ameaça tão grande está sobre nós também. É louco o homem que, tendo tamanha revelação hoje, por exemplo, da pessoa de Cristo, Jesus, nega essa revelação vivendo em seus pecados. E é interessante aqui, irmãos, eu vou nos lembrar aqui mais um privilégio que creio esse ser incomparável. Irmãos, hoje nós temos o que aqueles homens lá diante de Jesus não tiveram. Nós temos toda a revelação. Eles tiveram a palavra de Cristo, que obviamente é a grande palavra que nós temos hoje, mas nós temos palavras dos apóstolos de Cristo, daqueles que posteriormente foram enviados. Então nós temos mais conhecimento ainda. E somos mais culpados, porque temos mais conhecimento. Não só o conhecimento pleno de Jesus Cristo em sua palavra, como de seus apóstolos, ratificando aquilo que o Senhor ensinara. Nós temos mais privilégio ainda hoje. Você tem a Bíblia em casa. Você pode ouvir a voz do Senhor quando você bem entender. Tem pessoas que desejam ter a Bíblia em países que impedem que a Bíblia chegue até lá e não podem lê-la quando querem. Nós podemos. Que grande privilégio. Nós podemos ouvir a voz de Deus quando nós abrimos a nossa Bíblia e a lemos, ou ouvimos no sermão. Irmãos, se mesmo assim, com esses privilégios, nós vivermos em pecado, que grande juízo virá sobre nós.
Eu vou ler para vocês o que diz o autor aos Hebreus sobre privilégios e não aproveitá-los. Olha o que ele diz. Prestemos atenção. Porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, veja, irmãos, Luci querida, veja, se vivemos deliberadamente resolvidos em pecado, resolvemos viver em pecado, mesmo tendo conhecimento pleno da verdade, aí veja o que o autor diz: já não resta sacrifício pelos nossos pecados. Pelo contrário, certa expectativa horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários, é o que nos resta. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que desprezou ao Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado. A ideia aqui é vivendo em pecado, né? A pessoa diz crer no sangue de Cristo, participa da Santa Ceia, mas profana tudo isso vivendo em pecado. De quão mais severo castigo essa pessoa será merecedora? E aí ele continua: ora, conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Interessante que o autor aos Hebreus fala ao povo de Deus. Está falando ao povo de Deus. O Senhor julgará o seu povo. E aí diz ao povo de Deus: horrível coisa é cair nas mãos de um Deus vivo, de um Deus que é poderoso para vingar-se terrivelmente. Veja, de que mais severo castigo será considerado aquele que teve pleno conhecimento da verdade, como nós temos. Portanto, irmãos, a menos que nos convertamos, nós teremos muitas dores diante do julgamento de Deus, de acordo com a luz que possuímos. O simples fato de uma pessoa ter conhecimento e não ter se beneficiado dele, comprovará um dos seus grandes pecados. Olha o que o Senhor Jesus diz em Lucas: aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Lucas 12, 47. Vejam, percebam? Aquele servo que, tendo conhecimento da vontade do seu Senhor, não se aprontou, nem viveu segundo essa vontade, será punido não com poucos açoites, com muitos açoites, porque sabia a vontade do seu Senhor e não fez. É muito comum, irmãos, os homens estarem satisfeitos com a ideia de que sabem a teologia, que são reformados intelectualmente, enquanto ao mesmo tempo demonstram que ainda são incrédulos através do seu modo de vida, e assim estão despreparados para a morte. Veja, irmãos, nós falamos de muitos privilégios aqui, né? Nós vivemos um país onde podemos ler e ouvir a palavra de Deus. Vivemos um país, irmãos, onde nós temos igrejas reformadas pela graça de Deus a nos ensinarem boa doutrina. Temos o cânone fechado, plenamente a vontade de Deus revelada para nós, que é suficiente para nos tornar perfeitos para toda boa obra. Temos tantos privilégios. Se nós acharmos que basta conhecer estas coisas e não vivê-las, nós estamos nos enganando a nós mesmos e nós pereceremos. Irmãos, nunca houve tanta produção de material teologicamente sadio como em nossos tempos. Não é verdade? Você quer ouvir um grande pregador, você vai ao YouTube e acessa lá a página, o canal, melhor dizendo, do YouTube, e tem acesso aos grandes pregadores. Você está com dúvida teológica em alguma coisa, você acessa o Google, faz uma busca lá, dá a resposta através de um teólogo reformado. Veja, irmãos, nunca houve tão grande produção de material teológico sadio como em nossa época. Ao mesmo tempo, para ficarmos pasmos, ao mesmo tempo nunca houve tanta iniquidade dentro da igreja, tanta mundanidade. Por quê, irmãos? Porque nós temos a inclinação de acharmos que conhecimento basta.
E nós não achamos que vivê-lo é importante. Basta o conhecer, então eu estou salvo. Se eu creio que isso aqui é certo, se eu creio que essa doutrina é certa, então Deus está agradado de mim. Deus está em paz comigo e eu com Deus. Isso é um engano se nós não vivemos aquilo que conhecemos. Alguns pensam que o conhecimento pode minimizar os seus pecados, esquecendo-se de que o diabo possui mais conhecimento teológico, irmãos. O diabo possui mais conhecimento teológico do que qualquer um de nós aqui. O diabo sabe mais teologia do que eu e você. Ele teve muito tempo para aprender. O que eu e você não temos. O diabo tem muito tempo. Ele viu muita coisa de Deus. Quando ele foi tentar Jesus, ele usou muito bem a Bíblia, obviamente fora do contexto, mas sabia citá-la para uma determinada tentação. É por isso que o diabo não se importa em você ser um bom teólogo. Ele não se importa com isso. De você ser um reformado. O diabo não liga para isso. O diabo se importa em você viver a doutrina. Aí ele vai se importar. Aí ele vai ficar incomodado. Mas enquanto a coisa ficar só na mente, só no intelecto, pouco importa. Pelo contrário, ele vai até gostar. Por quê? Porque você vai servir, eu e você, de um tropeço para a igreja. Pessoas que sabem tão bem a doutrina, vivem tão mal. Isso traz escândalo para a igreja. E o diabo certamente se alegra com essas coisas. Ele não se importa com essas coisas. Então veja, o diabo não se importa em você conhecer a doutrina reformada, desde que não a vivamos. Permitamos, irmãos, que estas palavras do Senhor Jesus Cristo, profundas palavras, entrem em nossos corações e ali permaneçam. Jamais sejam por nós esquecidas. Lembre-se sempre do que Jesus disse. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, se eles não tivessem esse privilégio, pecado grave não teriam. Mas agora, que não souberam usar esse privilégio, pecado eles têm. Vamos continuar? Irmãos, nós estamos vendo que Jesus diz que esses homens odeiam a ele e a seu pai, certo? Mesmo tendo tido muitos privilégios. E por que eles odiaram a Jesus? Olha o que Jesus diz no versículo 25, vamos ler juntos. Leiamos, por favor. Isto, porém, é para que se cumpra... Irmãos, esse versículo, essa palavra de Cristo, ela é muito importante. Por quê? Porque veja só, será que este ódio terrível dispensado pelo mundo ao Senhor Jesus Cristo e à sua igreja pode trazer algum prejuízo ao plano de Deus? Será que a perseguição, Heloísa, Roberto querido, Rose, será que a perseguição do mundo, o ódio com o qual o mundo de fato oprime a igreja do Senhor Jesus Cristo, pode trazer algum prejuízo ao plano eterno de Deus? Esse versículo, essa palavra de Jesus que nós lemos, diz que não. Porque ele diz assim, este ódio que eles dispensam a mim e aos meus, é para que se cumpra a palavra. Odiaram-me sem motivo. Irmãos, Jesus diz assim, versículo 25, isso porém é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Aqui é interessante, Isaac, meu irmão, que Jesus, Jorge, está falando de um outro privilégio que eles tinham a lei. Tanto que Jesus diz assim, isso é para que se cumpra a sua lei, o que está escrito na sua lei, ou seja, na lei deles, desses que odeiam a Jesus. E é interessante aqui, a gente não percebe isso. Os que odiavam a Jesus ali, tinham a lei, é um privilégio, só que eles não guardavam a lei, eles não viviam a lei. Então Jesus diz assim, é a própria lei que os condena, são os privilégios deles que os condena. Porque, de fato, eles tinham a lei, mas não observaram. Então Jesus diz, isso, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na lei que eles têm. Na lei que eles dizem que eles creem. O que dizia a lei? Odiaram-me sem motivo. Jesus cita o Salmo messiânico, o Salmo de número 69, no verso 4 dele. Odiaram-me sem motivo. O Salmo 69 é um salmo de Davi, o rei Davi. E Davi, vocês se lembram? Foi odiado muitas vezes por motivo, mas algumas outras muitas, não por motivo justo, certo? Vocês se lembram que muitas vezes Davi, por causa de pecado, trouxe ódio dos homens a ele, certo?
Mas muitas outras vezes ele não fez nada de errado e os homens o odiaram a si mesmo. E é disso que ele escreve, quando ele fala odiaram-me sem motivo. Assim como você e eu também podemos ser odiados por motivo justo, porque fizemos algo de errado, e algumas vezes também sem motivo nenhum. Certo? E nesse caso você dirá, olha, estão me odiando sem motivo, estão me perseguindo sem motivo. Nesse caso eu não fiz nada. Eu sou um pecador, mas nesse caso eu não merecia essa perseguição, certo? Isso pode acontecer conosco, como aconteceu com Davi. Agora veja o ponto, por que Jesus cita isso, que Davi diz? Porque o ponto é o seguinte, se Davi, que era um pecador como nós somos, foi odiado sem motivo, e algumas vezes, quanto mais o Filho de Deus foi odiado sem motivo, porque ele pecado nenhum possuía. Se alguém poderia cumprir o que Davi disse plenamente, odiaram-me sem motivo, é Jesus Cristo. Porque ele não fez nada para ser odiado, ele não tinha pecado. Ele procurou salvar os homens, dizendo a eles a verdade, por mais dura que fosse. Mesmo assim, o odiaram. E isso aqui é um consolo para mim, para você, e um encorajamento. Quando você vai dizer a verdade a alguém, vai exortar alguém de pecado, e corre o risco de ser odiado por essa pessoa, a quem você adverte. Você o faz para o bem dela. E ela pode lhe recompensar com ódio, mas você está se assemelhando a Cristo. Ainda que você seja um pecador e eu também. Mas é um grande privilégio. Porque eu estou parecendo mais com Cristo. Porque as pessoas estão me odiando sem motivo. É porque eu falo a verdade de Cristo a elas. Porque eu exponho os pecados delas em amor, mas exponho. E elas me odeiam. Mas eu estou me assemelhando com Cristo. Porque Ele foi mais do que ninguém odiado sem motivo. Então não tenha medo de ser odiado. Tenha medo de não ser fiel. Não tenha medo de ser odiado. Tenha medo de não ser fiel. Porque o Senhor Jesus Cristo foi odiado. Porém, sendo fiel, foi odiado sem motivo nenhum. Lembre-se disso. Não tenha medo do que os homens te farão. Tenha medo de não ser fiel a Deus. Tenha medo de ser odiado com motivo. Mas sem motivo, não tenha medo. Irmãos, eu passo aqui a segunda aplicação. O mundo é culpado por se opor a Cristo Jesus e a sua igreja. Este mundo pagará no último dia. Todavia, a perseguição e ódio que este mundo traz a Jesus e aos seguidores dele, servem para o plano de Deus, para a sua glória e bem-estar da igreja. Jesus diz assim, este ódio que o mundo dedica a mim é para que se cumpra a palavra. Então veja, o ódio do mundo faz parte do plano de Deus, não pode atrapalhar. Lembra a pergunta que a gente fez? O ódio que o mundo dispensa à igreja pode atrapalhar os planos de Deus para ela? Não, não pode. Por quê? Porque faz parte dos decretos de Deus. Como Jesus falou, esse ódio que me dão é para que se cumpra a palavra de Deus. Para que se cumpra. Irmãos, o mundo será e é agora responsável pelo ódio que dedica a Jesus e à igreja. Mas isso não quer dizer que Deus não usará do ódio do mundo e da sua perseguição para o bem da igreja e para a sua própria glória. Eu vou deixar isso claro com um sermão que Pedro pregou lá em Atos. Olha o que ele diz. Para mostrar para a gente aqui hoje, para afirmar no nosso coração, que o ódio do mundo, as pessoas que nos perseguem porque amamos a Cristo e falamos a palavra dele, não nos prejudicarão por fim. Porque se alguém nos persegue por amor de Cristo, faz parte do plano secreto de Deus que isso aconteça, para o nosso bem. Ok? Vou citar agora um texto bíblico para reforçar essa verdade. Pedro vai dizer assim, a Bíblia diz lá em Atos que Pedro e João estavam presos por darem testemunho do nome de Cristo. Tendo sido açoitados, foram libertos e mandados embora, mas ameaçados em não falarem mais o nome de Cristo. Não falem mais porque vocês serão novamente presos e sofrerão mais. Eles voltaram então para o meio da igreja e contaram o que havia sucedido com eles, que eles foram presos por darem testemunho de Cristo e sofreram ameaças. Aí olha o que a igreja orou em resposta ao que ouviram de Pedro e João. Olha o que eles oraram. Ouvindo isto, unânimes os crentes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que controla todas as coisas, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs?
Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel. Então veja, nessa primeira parte da oração da igreja, lá em Atos, falando a Deus: nessa cidade, Senhor, se ajuntaram homens que odeiam ao Senhor e a nós, para de fato fazerem tudo de mal contra o Senhor Jesus e contra a igreja. Agora veja como é que a igreja entendia isso. Assim fazendo, eles faziam tudo o que a tua mão, ó Deus, e o teu propósito predeterminaram. Este ódio com o qual eles nos perseguem é segundo a tua mão que pré-ordenou que acontecesse. Eles são culpados sim e pagarão se não se arrependerem, mas isso não frustrará o plano do Senhor, porque isto está de acordo com o plano do Senhor. É do plano do Senhor que a igreja sofra. Para quê? Para que a igreja seja aperfeiçoada por meio do sofrimento. Aí veja como a oração continua. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem com toda a coragem a tua palavra. Enquanto estendes, ó Senhor, a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Aí o texto diz: tendo eles orado assim, tendo eles reconhecido que era do propósito de Deus secreto que a igreja sofresse e pedido a Deus coragem para dar testemunho no meio do sofrimento, olha o que diz o texto: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com coragem anunciavam a palavra de Deus. Veja o que o ódio do mundo fez que acontecesse. Fez o que acontecesse tudo o que Deus já havia pré-ordenado. Deu à igreja mais coragem e mais intrepidez e mais poder espiritual para testemunhar. Então qual é a resposta, irmãos? Bárbara, Isabelle, Yara, o ódio do mundo e a perseguição pode atrapalhar os planos de Deus? Nunca. Ainda que eles sejam culpados por isso, o ódio e a perseguição do mundo só farão com que o plano secreto de Deus se cumpra. Então, quando nós sofremos como igreja, como crentes, é segundo a vontade de Deus que sofremos, segundo o propósito dele. Ele tem um plano, ainda que nós não conheçamos, ele tem um plano perfeito no meio destas coisas e por estas coisas, por meio delas. Vamos terminar agora? Versículos 26 e 27. Veja aí. Vamos ler juntos para terminar? Quando, porém, vier o Consolador, irmãos, para terminar, parece aqui que o assunto muda de modo abrupto, não é verdade? Porque estava falando de ódio, de perseguição e agora fala do Espírito Santo. O Espírito Santo é invocado aqui novamente e ele vai tomar agora o próximo capítulo quase por inteiro, né? O capítulo 16 é um capítulo que fala da doutrina do Espírito Santo, né? A pneumatologia. O Paráclitos é trazido novamente para o contexto, mas a pergunta é: o que tem a ver o Espírito Santo com o ódio do mundo para com Jesus e os seus? O que tem a ver? Já que o Espírito Santo está agora dentro desse contexto. A resposta é a seguinte, irmãos: o Espírito Santo será enviado aos discípulos para que eles deem o testemunho de Cristo. E por darem o testemunho de Cristo através do Espírito, o mundo continuará odiando a Jesus Cristo nos discípulos que dele dão testemunho. Porque veja, a pergunta é a seguinte: se Jesus está partindo, não é? Lembra? Se Jesus está partindo, não está? Ele está, já disse várias vezes: olha, eu estou para ir, por breve tempo eu não estarei convosco. Aí a pergunta é: o ódio do mundo vai continuar? Uma vez que o objeto do ódio é Jesus e ele está para partir, o ódio do mundo a Jesus vai continuar? Aí a resposta é sim, vai continuar. Vai continuar a Jesus nos seus discípulos. Agora Jesus será odiado nos seus discípulos que dão testemunho dele, por meio do Espírito Santo.
Então Jesus está dizendo assim, olha, vocês se preparem para serem odiados pelo mundo. Eu estou indo, mas o mundo vai continuar perseguindo a vocês por causa do Espírito Santo que está em vocês, pelo qual vocês darão testemunho de mim. Enquanto vocês continuarem dando testemunho de mim, o mundo vos odiará. O mundo será um lugar hostil para vocês, enquanto vocês permanecerem em mim. O mundo será sempre um inimigo seu, enquanto você estiver em Cristo. Porque o mundo odeia Cristo. E se você estiver nele, ele vai lhe odiar. E se você tem o Espírito Santo, você dará o testemunho de Cristo. Logo, você terá o ódio do mundo. Eu termino com a nossa última aplicação. Assim como os discípulos, irmãos, foram chamados a testemunharem um mundo hostil, nós também o somos. Porque assim como os discípulos receberam o Espírito Santo, nós também fomos selados pelo Espírito Santo. E assim como os discípulos, os apóstolos, guardados as devidas proporções do ministério dos apóstolos e o nosso, mas assim como eles foram chamados a testemunhar sobre Cristo, por meio do Espírito, nós também somos chamados para testemunhar. Tanto que a Bíblia diz, o apóstolo Pedro diz assim, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio, escrevendo à igreja, Pedro diz, vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, a fim de proclamardes, Tiago, as virtudes de Cristo, porque foi Ele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós também, assim como os apóstolos, guardadas as proporções, né? Nós também fomos chamados a testemunhar de Cristo. E assim como os apóstolos foram odiados, nós também seremos. Porque possuímos o mesmo Espírito que dá testemunho de Cristo por meio de nós. Irmãos, como os apóstolos foram enviados como ovelhas para o meio de lobos, assim nós também somos chamados a testemunhar em um mundo hostil. Irmãos, deixa eu lhes falar, eu fico realmente constrangido ao ver crentes que não entendem que estão vivendo em um ambiente hostil. Acham que o mundo é amigo. Eu fico constrangido. Fico realmente constrangido. Quando crentes do Senhor acham que estão vivendo num paraíso aqui. Acham que todo mundo é muito amigo. Acham que não precisam ser radicais com nada. Eu fico constrangido. Nós vivemos em um mundo que nos odeia, se nós estivermos em Cristo. E se nós queremos diferente disso, nós estamos chamando Cristo de mentiroso. Porque Ele disse que o mundo nos odiaria, como odiou a Ele mesmo. Semana passada, no início da semana, eu tive acesso a um vídeo, e isso tem a ver com o que nós estamos falando aqui, como o mundo nos odeia e quer destruir o cristianismo. Tive acesso a um vídeo a uma das escolas públicas aqui do Brasil, e um trans dava aula para as crianças de 10 anos. Isso tem acontecido cada vez mais. Nos Estados Unidos, os transexuais estão sendo chamados a lerem literatura para crianças pequenas. E esse vídeo, o trans, fazia as crianças afirmarem que ele, aquele homem que pensa que é mulher, fazia as crianças afirmar que ele era uma mulher. E falava com eles que se eles não afirmassem isso, ou se zombassem dele, ou se ridicularizassem ele, os pais poderiam ser presos. Você percebe o meio que nós estamos? O presidente dos Estados Unidos foi eleito agora. E um jornal aqui famoso de São Paulo colocou assim na sua matéria: os lindos cristãos, entre aspas, que foram responsáveis pelo retrocesso americano. Os lindos cristãos. Onde você acha que eles querem chegar? Eles realmente acham que nós somos lindos cristãos? Ou que nós somos inimigos? Até onde você acha que o que pregamos aqui, como agora, por exemplo, não será tido por discurso de ódio? Quem é que definirá
discurso de ódio. Quem é que vai definir? Nós estamos em um mundo hostil. E quanto mais em Cristo nós estivermos, mais nós seremos perseguidos. Não pense ao contrário. Não constranja um crente verdadeiro pensando o contrário. Nós não estamos num parque. Nós estamos num campo de batalha, cercados de muitos inimigos. Às vezes, dentro da igreja, há inimigos infiltrados. Nós estamos numa batalha, irmãos. Eu termino com o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, vai nos dar agora coragem para testemunhar de Cristo nesse mundo hostil, cercado de ameaças. Ok? Olha o que ele vai dizer. Eu quero que vocês prestem bem atenção nisso, porque é a palavra inspirada de Deus. Amados, não estreeis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas, irmãos, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes glorifique a Deus com esse nome. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. 1 Pedro 4, 12 e 19. Se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Porque você, ao fazê-lo, você está encomendando a sua alma. Ainda que você sofra e seja destruído pelos inimigos aqui, você está encomendando a sua alma ao seu fiel Criador. Deus nos abençoe. Amém, irmãos.